Fala galera, paz do Senhor Jesus, eu sou o Rafael e esse é o Biblicalcast, o podcast mais bíblico que existe. E nesse segundo episódio desse podcast, a gente vai estar falando sobre como ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que ouve a voz do Espírito Santo? Como é que eu discerno a voz do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo fala com a gente? E hoje a gente vai estar comentando sobre isso, então logo após a vinheta, dá uma segurada que a gente vai estar trocando essa ideia, beleza? Então, bora lá! Como ouvir a voz do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo se comunica com a gente? Todo mundo já ouviu falar a frase: o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me contou, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Mas como que isso acontece? Como que ocorre esse processo, né? A gente vai estar falando sobre isso, vou estar contando algumas experiências que eu tive que eu acho que ajuda a compreensão, né? Ajuda a gente a entender mais ou menos como é que funciona o trabalhar do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo ele pode se comunicar de várias formas com a gente, né? A gente pode ouvir o Espírito Santo no nosso coração, a gente pode, através de outra pessoa, através de algum acontecimento, isso ministrar ao nosso coração, né? Deus ele usa suas maneiras. Mas a gente vai estar falando sobre algo mais pessoal, mais interno, como que o Espírito Santo fala conosco, o nosso íntimo, né? É sobre isso que a gente vai estar trocando essa ideia. E para começar, eu quero ler um texto, na real, um único versículo, se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 1, que é só para a gente dar um ponto de partida, né? Mateus, capítulo 4, se você tem Bíblia, eu tenho aqui a minha, Mateus 4, versículo 1, vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente não vai estar entrando nesse mérito da tentação de Jesus, mas foi um texto, o primeiro texto sobre o Espírito Santo falando com alguém, guiando alguém no Novo Testamento, que é Mateus capítulo 4. E seguinte, como ouvir a voz do Espírito Santo? Tá aí uma questão que eu passei muito tempo tentando entender como é que funcionava ouvir a voz do Espírito Santo. Como que a gente discerne se é realmente o Espírito Santo falando com a gente. Isso é bem complicado, principalmente para quem é novo convertido, como eu um dia fui eu sou novo convertido ainda, né? Faz 2 anos, vai fazer 2 anos. E é uma dúvida que eu tinha bastante, cara. Como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como é que eu discerno se é realmente Deus, o Espírito Santo ali falando no meu coração? Isso é uma questão que perdurou durante muito tempo ao meu coração, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com essas situações no quesito de agora eu entendo quando o Espírito Santo fala comigo, né? Uma das formas de você entender como é que o Espírito Santo fala com você, como é que é orando. Porque na oração, no seu íntimo, cara, você vai passar por experiências que só você passa. Só você vai passar por aquela experiência. Quando a gente vai para a oração, pro joelho, pro quarto, sozinhos, a gente vai passar por uma experiência que só a gente vai passar. Porque é só você e Deus. É só a gente e Deus. Então ali, cara, você vai ouvir, é o jeito melhor de você ouvir o Espírito Santo falando, né? Certa feita, eu tava ouvindo um podcast e a pessoa falou algo muito interessante. Falou sobre como a gente normalmente na, na oração a gente gosta de falar bastante. Então a gente fala, nossa, a gente fala um monte de coisa na oração. Só que a gente nunca tem um momento que a gente fala, Deus, fala comigo agora. Deus, agora você, Espírito Santo, fala comigo. Por isso que a maioria das vezes que o Espírito Santo fala com a gente quando a gente está em silêncio fazendo alguma outra coisa. Quando eu estou dirigindo, trabalhando,
fazendo alguma outra coisa, e o Espírito Santo vai lá e fala com você. Tá, Rafael, mas como que é isso? Como que é isso? Como que eu sei que é o Espírito Santo falando ao meu coração? Cara, é muito difícil explicar. Explicar assim, é mais fácil contar experiências, é mais fácil contar situações, é mais fácil contar exemplos para poder a gente chegar a essa conclusão de como que o Espírito Santo fala com a gente. Eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo. Eu vou dormir e eu fui dormir e durante um tempo, durante o dia, eu tava meditando, cara. No quê? Na questão da paternidade. Na questão da eu sou filho de Deus. E eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, pá. Eu tava meditando na paternidade. Romanos 8:17. Ser herdeiro, cordeiro com Cristo. Tava meditando nisso o dia inteiro. E chegou a noite pra dormir. Eu fui dormir, me deitei na cama. E com aquele negócio na cabeça, me veio uma pessoa. Me veio uma pessoa e na cabeça assim, cara, fulana. Eu preciso falar isso pra fulana. Não foi algo que surgiu de mim. Eu tava indo dormir, cara. Eu tava indo dormir, eu tava com sono. Só que veio a pessoa na cabeça. Eu não sei, não sabia que a pessoa tava passando, não sabia. Enfim, é uma conhecida, mas veio na cabeça de eu falar aquilo pra pessoa. Sobre aquilo que eu tinha aprendido, sobre aquilo que eu tava meditando naquele dia. Peguei o celular, mandei um áudio pra pessoa. E aquela pessoa foi extremamente abençoada, consolada. É, ela precisava ouvir aquilo. Então, entende como o Espírito Santo ele conduz a gente a fazer coisas. Foi tipo o Espírito Santo falando, cara, fala isso que eu ministrei ao seu coração. Fala isso pra tal pessoa. Vem na cabeça aqui, fulana, vou falar pra ela. Vou falar pra ela. Vou... Enfim, é a mesma coisa que a gente vai fazer quando a gente vai pregar. Cara, eu passei um aperto. Não um aperto em si, né? Mas o pastor me deu a oportunidade de pregar na igreja. Ele me deu a oportunidade de ministrar a palavra numa quarta-feira. E beleza. Eu tinha ali um sermão preparado para pregar sobre Elias. Falei, não, vou pregar sobre Elias. Isso aqui eu tava preparado. Tava preparando. Ele deu um mês de preparo praticamente para mim. Me preparei esse quase um mês. Aí, ó, Elias. Não, porque o chamado, não sei o quê. Beleza. Eu fui orar, né, para Deus ir me preparando para a palavra e orando. Eu falei, Espírito Santo, confirme a palavra. Enfim, aí veio um aperto no coração. Veio um aperto no coração quando eu falei sobre a mensagem que eu ia ministrar. Veio um aperto no coração. Na hora, eu entendi, tipo, cara, não é isso. E eu continuei orando. E é como se meu eu, como se algo dentro de mim rejeitasse aquela mensagem. Não que a mensagem não seja boa, não que a mensagem não seja bíblica, mas não era o que Deus queria que eu ministrasse. Não era o que Deus queria que eu falasse. Era algo bíblico, era algo dentro da palavra de Deus, mas não era o que o Espírito Santo queria que eu ministrasse. Entende? Então, eu senti aquele aperto no coração e fiquei desesperado, cara. Tava chegando o dia e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E eu fiquei desesperado. Aí um dia, nesse desespero, cara, tipo, não é isso que eu vou pregar. Eu tô desesperado, Deus me deu, falou que não era. E agora, o que eu faço? Eu fui pra igreja num dia de tarde. Eu tenho a chave da igreja, eu abri lá a igreja. Tava lá. E eu peguei a Bíblia pra ler. E eu desesperado, cara. O que eu falo? Como é que eu vou montar um sermão assim? Do nada, já tava preparado, mais de um mês preparando aquele sermão sobre Elias. E aí eu falei. E aí, na verdade, eu peguei a Bíblia e fui lendo alguns textos que eu conhecia. Alguns textos que eu conheci, tipo, alguns textos que eu gosto, assim, tá grifado aqui, tá grifado aqui, tá grifado aqui. Legal, um texto bonito, beleza. Aí chegou em Filipenses 2. E quando eu li aquele texto de Filipenses 2, do 1 ao 11,
Cara, eu li e meu coração ele ia se enchendo de alegria. Porque conforme eu ia lendo o texto, o Espírito Santo, ele ia ministrando aquilo que eu teria que falar aquele dia. É como se ele tivesse me dado o tema a partir da leitura que eu fiz. Eu fui lendo e ele foi ministrando. E ele foi me dando outras direções. Por exemplo, esse texto fala sobre humildade. Mas para falar sobre humildade, fala sobre orgulho. E o orgulho, ele tá aqui nessa parte da Bíblia. E o orgulho tá aqui. E eu fui lendo, fui anotando, Cara, uma benção. Tudo porque o quê? Eu entendi que não era para eu ministrar sobre Elias, porque o Espírito Santo rejeitou. Uma coisa interessante. Paulo vai falar que a gente é templo e morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele habita dentro da gente. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, né? Então quando o Espírito Santo rejeitou, é como meu coração rejeita, sabe? O Espírito Santo rejeitou, meu coração rejeita. É assim que funciona o arrependimento, por exemplo. A gente peca e o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai falar, quando você erra, peca, o Espírito Santo que vai mostrar para você tá errado. Você tá errado. Tá errado. Tá errado. Se arrepende. Você vai sentir isso. Algo que não vem de você, mas vem do Espírito Santo. Outra coisa, eu sou do meio pentecostal, cara. Então eu acredito em Deus, o Espírito Santo usar você para falar com outra pessoa. E certa vez, eu senti isso, de falar tal coisa para uma pessoa. Só que na hora eu rejeitei, na hora eu fiquei, não nunca eu rejeitei, mas o Rafael, ele teve dúvida. Ele pensou, será? Será que é realmente Deus? Será que é realmente o Espírito Santo mandando eu fazer isso? E aí, eu dei aquela recuada, eu não vou fazer. Eu não sei se é. Só que nessa hora que eu dei essa recuada, meu coração apertou. Do cara, faz. Desobediência é pecado. Então, se Deus mandou eu falar algo para alguém e eu não fazer aquilo, eu tô desobedecendo a Deus. Logo, o Espírito Santo, ele vai me convencer de que eu tô errado. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, o Espírito Santo me convenceu que eu estava errado em não falar. E eu entendi, cara, é Deus falando o que eu tenho que falar para essa pessoa. Fui lá e falei, uma benção. Então a gente tem que ter esse discernimento. E esse é o difícil, né, da coisa. A gente tem esse discernimento de que é o Espírito Santo falando. Existem duas formas de a gente conseguir discernir a voz de Deus. Assim, a primeira forma é conhecendo Deus através da Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você entende a Bíblia, ela não é um livro feito para provar que Deus existe. Na real, a Bíblia é o livro que faz com que a gente conhece Deus. A gente conhece o caráter de Deus através da Bíblia. A gente conhece o caráter de Deus através dos textos bíblicos, através do que a Bíblia mostra pra gente. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente medita na Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente conhece o caráter de Deus. E quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente consegue discernir as vontades de Deus. Será que, por exemplo, você acha que Deus que você sentiu algo, de fazer algo, mas esse algo que você sentiu de fazer está dentro da palavra de Deus, está dentro do parâmetro bíblico, daquilo que... Entende? A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, ela dá um parâmetro pra gente, né? Então a Bíblia, ela apresenta Deus para nós. De Gênesis a Apocalipse, ela apresenta Deus. E isso é muito interessante. A outra forma da gente conhecer, discernir a voz do Espírito Santo é através da oração. Na oração ali você vai se relacionar com Deus. Ali você vai entender a forma com que Deus fala com você. Entender a forma com que... Só que, como é que a gente faz para realmente ouvir a voz de Deus na oração? É dar espaço para Deus falar com você. E Deus fala com você através de várias formas. Através da palavra,
você tá lendo, você tá com uma... falando, Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. E eu acredito que Deus faz isso, cara. Você fala, Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que... Enfim, fala comigo de alguma forma. Você pega a Bíblia, não precisa ser na hora, mas você pega a Bíblia a certa hora para meditar num texto, e a resposta daquilo que você precisar vai estar lá, no texto bíblico. O Espírito Santo vai mostrar para você, olha, essa é a resposta que eu tô te dando. Essa é a resposta que eu tô te entregando. Cara, isso é maravilhoso. O trabalhar do Espírito Santo. Sem falar que ele é diferente para cada um, né? O Espírito Santo ele trabalha de formas diferentes com cada pessoa. Mas discernir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que muitas vezes não é audível, na real, a maioria das vezes não é audível, se baseia no quê? Em eu conhecer o caráter de Deus. Como que eu sei que Deus está falando comigo? Que é Deus que está falando comigo? Eu conheço o caráter dele. Eu sei aquilo que ele falaria. Eu sei aquilo que ele não falaria. Por quê? Porque eu estudo a Bíblia. Outra coisa. Como que eu sei que é Deus que está falando comigo? Eu oro. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu conheço meu Deus e ele me conhece. Entende? Então, conhecer a Deus faz com que nós entendamos quais são as vontades dele para a nossa vida. Faz com que nós consigamos discernir quando ele está falando com a gente. Tudo se baseia em conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, fica mais fácil de entender, de discernir, de ouvir a voz de Deus. E se eu falar para vocês que o tema desse vídeo, desse podcast, foi algo direcionado pelo Espírito Santo, porque ontem eu não tinha o que falar, eu não sabia o que falar, as coisas que eu tinha em mente a falar não queimava no coração, eu não conseguia desenvolver algo de imediato. Mas hoje de manhã, na oração da igreja, eu falei, Deus, me dá um tema, como que eu falo? Ele ministrou no meu coração, como ouvir a voz do Espírito Santo? Como que ouve a voz do Espírito Santo? Entende? Na hora eu entendi. Deus, é sobre isso que eu vou falar. E fica muito mais fácil. Porque se eu fosse abordar qualquer um dos temas que eu tinha em mente, para falar, eu talvez não conseguiria desenvolver algo. Mas como o Espírito Santo que ministrou, ele capacita a gente. Então ele ministrou, fala sobre isso. Eu falei, eu vou falar sobre isso. E quando o Espírito Santo que escolhe, ele vai ministrando aquilo que a gente tem que falar. Ele vai colocando no nosso coração aquilo que a gente tem que falar. Então fica muito mais fácil, muito mais simples. E como eu falei, ouvir a voz de Deus, discernir que é a voz de Deus, se baseia em leitura da palavra e oração. Cara, é os dois elementos mais simples. Leitura da palavra e oração. Como que Jesus sabia que era o Espírito Santo que estava mandando ele para o deserto? Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia o Deus que ele serve. Ele conhece. Então é assim que ele vai discernir. Você está entendendo? É assim que, como você conhece, como você sabe, por exemplo, que é um amigo teu que está falando com você. Porque você conhece a voz dele. Porque você conhece ele. Cara, um exemplo. Acabou de vir aqui na mente. Olha só. Você manda mensagem para alguém. E esse alguém te responde diferente. Por exemplo, você tem um amigo e esse amigo tem uma namorada. Vamos lá. Você manda mensagem para ele. A namorada dele tá com o celular dele. Ela não vai te responder igual ele responderia. Você vai achar estranho. Você vai falar, poxa, não parece meu amigo que tá falando. Não parece meu amigo que tá me respondendo. Entende? Você conhece, porque você conversa com essa pessoa. Porque você se relaciona com essa pessoa. Então você conhece o jeito que ela fala com você, né? E é a mesma coisa com Deus, com o Espírito Santo. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, mais você conhece o jeito que ele vai falar com você, mais você consegue discernir a forma com que ele fala com você. Você entende quando é ele que fala com você, porque você mantém um relacionamento constante com Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, se baseia em se relacionar com Deus. Quanto mais eu me relaciono com ele,
mas eu entendo o jeito que ele fala comigo. Cara, e isso é maravilhoso. Isso é incrível. Entender que é Deus falando com você. Entender que é o Espírito Santo ministrando você. Entender que é Deus ali te guiando, Deus te mandando pra lá, Deus te mandando pra cá, Deus te mandando fazer isso, Deus falando pra você fazer aquilo. Cara, ter a vida conduzida pelo Espírito Santo é um negócio maravilhoso, é algo incrível, não tem preço, cara. Não tem preço, o próprio Deus te guiando, o próprio Deus te mandando fazer algo, o próprio Deus falando pra você não fazer algo, entende? Cara, isso é simplesmente incrível. Eu fico maravilhado, assim, com a forma com que Deus fala com a gente, com a forma que Deus trata a gente, com a forma que Deus fala com cada um, trata com cada um, se comunica com cada um, né? E eu espero, do fundo do meu coração, que eu possa ter ajudado, né? Através do que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Resumindo, novamente, ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Vamos lá. Se colocando na presença dele. Como você ouve a voz de alguém estando presente com essa pessoa? Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, primeiro passo, esteja em Deus. Esteja com Deus. Ande com Deus. Vai pro quarto de oração, fala com Deus. Assim você vai ouvir a voz dele. Como eu discerno a voz de Deus? Conhecendo Deus. Pela Bíblia, pelo relacionamento em oração. De novo, como ouvir a voz de Deus e como ouvir a voz de Deus, como ouvir a voz do Espírito Santo, estando com ele. Como discernir se é ele falando, conhecendo ele. Bíblia e oração, que são as duas coisas bases da nossa vida como cristãos. Certo? Então, esse foi o podcast de hoje. Esse foi o podcast. Espero ter ajudado você. De coração, vamos lá. De coração, que Deus te abençoe. Que Deus te guie. Que você possa estar na presença de Deus e discernir quando Deus fala com você. Que possamos cada dia que passa, estar mais perto de Deus, ouvindo mais a voz de Deus, sendo guiados mais e mais pelo Espírito Santo, que chegamos ao ponto de que Deus guie cada passo da nossa vida. Cara, que coisa maravilhosa. Então, que Deus te abençoe, fique com Deus. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Falou!